Muito bem, queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais, eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, irmãos presentes, eu gostaria neste momento de pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Esta mensagem que tem um tema: Deus aborrece o divórcio. Que tema forte, que tema poderoso. É este tema que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para os moradores da terra, para os moradores do mundo, porque Jesus está cerca, porque Jesus está voltando, e Jesus não quer que ninguém se perca, para que todos sejam salvos, que todos tenham conhecimento da verdade, e a verdade vos libertará. Deus quer salvar a alma deste homem, Deus quer salvar a alma desta mulher, Deus quer salvar os moradores da terra. Portanto, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, vamos então ler a Santa Bíblia. Nós vamos ler apenas um pequeno versículo para a nossa meditação. Malaquias, capítulo 2, e versículo 16. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejam desleais. Aleluia! Que palavra poderosa! Somente este versículo. Este versículo é o suficiente para o Senhor falar com os moradores da terra, para o Senhor falar com os moradores do mundo. Eu quero pedir a atenção dos irmãos presentes e dos irmãos ouvintes para a meditação da Palavra de Deus, que nós vamos transmitir agora, sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano, para que haja arrependimento e conversão e salvação de almas e vida para o reino de Deus. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Louvado e glorificado é o Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, o texto sagrado que nós lemos diz que Deus aborrece o divórcio. Mas por que Deus aborrece o divórcio? Por que Deus abomina o divórcio? Porque o divórcio abre a porta para o adultério. A pessoa que se divorcia e casa de novo passa a viver em adultério. Quando o homem se divorcia da mulher e casa com outra mulher, ele passa a viver no adultério. Quando a mulher se divorcia do marido, do esposo, e casa com outro homem, ela passa a viver no adultério. Aleluia!
Malaquias 2, versículo 16, Deus está dizendo: eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais desleais. Então, é Deus falando, é o Senhor falando que Ele detesta o divórcio, que Ele aborrece o divórcio, que Ele abomina o divórcio. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, os líderes religiosos de Israel, eles tinham esse costume, eles tinham essa prática de divorciarem e casarem quantas vezes eles queriam. E Deus levantou o profeta Malaquias para pregar contra o divórcio. E o mesmo Deus que usou o profeta Malaquias, que levantou o profeta Malaquias para pregar contra o divórcio no passado, é o mesmo Deus que vai estar falando agora com os moradores da terra. Não mudou nada. Deus, Ele é o mesmo. Deus não mudou nada. Deus, Ele é o mesmo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da minha alma, o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação, o Deus da minha alma, o Deus que me chamou das trevas para a luz. Então, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, milhões e milhões de ouvintes, Deus aborrece, Deus abomina o divórcio, porque o divórcio abre a porta para o adultério. Quando o homem se divorcia e passa a ter relação com outra mulher, ele está vivendo em adultério. Quando a mulher se divorcia e passa a ter relação com outro homem, ela passa a viver em adultério. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, Mateus, capítulo 5, versículo 37, disse o Senhor Jesus: seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, porque passa disto, vem do maligno. Aqui está. O divórcio é obra do maligno, é obra do diabo, é obra de Satanás, porque não pode ser de Deus, e nem de Jesus, e muito menos do Espírito Santo de Deus. Quando um casal, aleluia, se apresentou no tribunal para se casar, ele fez um juramento perante o juiz, perante as testemunhas e perante a palavra de Deus. Ele prometeu ser fiel em tudo, ser fiel até a morte. Então só a morte pode separar um do outro, e nada mais, e nada mais. Ninguém pode, ninguém tem o poder de separar um casamento perante Deus. Ninguém tem este poder, disse o Senhor Jesus. Irmãos queridos, irmãos amados, o divórcio é obra de Satanás. O diabo, ele quer que o homem se divorcie, quer que o homem viver na prática do pecado.
diabo quer que a mulher se dissocie para ela viver na prática do pecado. Irmãos queridos, irmãos amados, a Bíblia diz, Mateus 19, versículo 5, diz o Senhor Jesus, ele disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Mateus 19, versículo 6. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, o casamento é uma instituição divina. O casamento é uma bênção de Deus. E é aprovado por Deus. E aquilo que Deus ajuntou, o homem não pode separar. O diabo não quer que o homem, a mulher se case, não. O diabo quer que o homem viva amigado na prostituição, no adultério, na fornicação, no pecado contra Deus e na maldade e na mentira. É isso que o diabo quer. É isto que Satanás quer, que o homem, que a mulher viva na prática do erro, viva na prática do pecado. A Bíblia diz, Marcos 10, versículo 7, diz o Senhor Jesus, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e une-se-á a sua mulher. Marcos 10, versículo 8, e serão os dois uma só carne. Marcos 10, versículo 9, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Irmãos queridos, o homem, ele não tem nenhum poder diante de Deus de separar um matrimônio, de separar um casamento. O homem não tem este poder. Jesus está dizendo que aquilo que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Ninguém tem este poder. Ninguém tem, aleluia, diante de Deus, este poder de separar um casamento. Ninguém. Somente a morte. Porque foi feito um juramento, ser fiel até a morte. Você lembra, meu irmão, que quando você foi casar, você fez um juramento perante o juiz, perante as testemunhas, perante a palavra de Deus. Você fez um juramento e você prometeu ser fiel até a morte. E agora, se voltou atrás com a tua palavra, aleluia, Jesus diz que as nossas palavras sejam sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno, vem de procedência maligna. Então o divórcio é uma obra maligna. Você lembra, minha irmã, que quando você foi casar, você fez um juramento perante o juiz, perante as testemunhas, perante a palavra de Deus. Você não fez um juramento que
que seria fiel todos os dias da tua vida, que seria fiel até a morte. Então, só a morte separa um do outro. Então o divórcio é obra do diabo, porque não pode ser de Deus, não pode ser de Jesus, e muito menos do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, Gênesis, capítulo 2, versículo 24, disse o Senhor: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma só carne. Aleluia. Então aí está a palavra de Deus. O Senhor, Ele fez a primeira união, o primeiro matrimônio, o primeiro casamento. Deus, Ele uniu Adão e Eva, Eva e Adão. Aleluia. Então o casamento é uma instituição divina, é aprovado por Deus, porque Deus não quer que o homem viva amigado, Deus não quer que o homem viva em adultério, Deus não quer que o homem viva em prostituição. Deus quer que o homem viva casado. Não é bom que o homem viva só. Deus preparou a mulher, Deus preparou a disjuntora, Deus preparou a companheira para o homem, para que o homem viva em família, para que o homem viva casado, como manda a lei divina, como manda as Escrituras Sagradas. A Bíblia diz, Efésios, capítulo 5, versículo 31, diz o apóstolo Paulo: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aleluia. Está vendo? Irmãos queridos, irmãos amados, o homem e a mulher, quando eles se casam, eles passam a ser uma só pessoa. Os dois unidos pelas Escrituras Sagradas, pelo poder de Deus, passa agora a viver em uma só pessoa. O homem deixou o pai, deixou a mãe e se uniu com a sua mulher. Agora os dois serão uma só pessoa, marido e mulher, esposo e esposa. Então não pode haver separação, não pode haver divórcio. O que tem que fazer é perdoar um ao outro, reconciliar um com o outro, mas todavia não poderão se divorciarem, porque é contra a lei divina, é contra as Escrituras Sagradas, é contra a vontade de Deus, é um pecado abominável, é uma abominação diante de Deus. Deus, Ele abomina, Deus, Ele aborrece o divórcio. Aleluia. A Bíblia diz, Romanos, capítulo 7, versículo 2, diz o apóstolo Paulo: por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligado a ele pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Romanos 7, versículo 3,
De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se unisse a outro homem, mas morto o marido está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, veja a palavra de Deus, veja os conselhos do homem de Deus, do apóstolo Paulo, quando ele pregava as suas mensagens. Ele dizia que a mulher casada está sujeita ao seu marido enquanto ele viver. Enquanto ele viver. A mulher casada, ela é sujeita ao marido dela enquanto ele viver. Enquanto ele tiver vida na terra, ela é sujeita a ele. Aleluia. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se unisse a outro homem, mas morto o marido está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Meus queridos, irmãos amados, irmãos presentes, milhões e milhões, milhões e milhões de ouvintes. A mulher casada, se ela se separou do seu marido e ela casou com outro homem, ela vive com outro homem, e o marido dela, que ela casou primeiro, estiver vivo, ela está em adultério. Ela é uma mulher adulta, ela está com a vida comprometida, está com a salvação comprometida, porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, veja, são milhões e milhões e milhões de almas em vida que o diabo está enganando com o divórcio. Quando a mulher se casou com um homem e se separou dele e passou a viver com outro homem, irmãos queridos, preste bem atenção. Se o esposo dela, que ela casou primeiro, estiver vivo, ela está em adultério. Ela está com a sua salvação comprometida. Porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. O diabo está enganando as almas, os moradores da terra, com o divórcio. Da mesma maneira, o homem, se o homem se casou com uma mulher e ele se separou dela e se uniu com outra mulher, e a sua mulher, que ele casou primeiro, estiver viva, ele está em adultério, está com a sua salvação comprometida, porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus, não herdarão. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, a Bíblia diz, Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus? Receba a palavra de Deus. Aceite a palavra de Deus. E no poder da palavra de Deus,
Deus vai libertar a tua vida. Deus vai resgatar a tua vida. Deus vai transformar a tua vida. Deus vai salvar a tua vida. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Louvado e glorificado é o Senhor. A Bíblia diz, Lucas, capítulo 16, versículo 18, disse o Senhor Jesus: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Irmãos queridos, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o Senhor Jesus disse qualquer. Ele está falando globalmente, seja crente ou não crente, seja grande ou seja pequeno, seja rico ou seja pobre, seja preto ou seja branco, qualquer, disse o Senhor Jesus. Qualquer. Jesus está falando qualquer. Está falando com todos. Globalmente, qualquer. Jesus está falando qualquer. Lucas 16, versículo 18. Disse Jesus, qualquer, seja quem for, qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera, também. Meu Deus do céu, são milhões e milhões e milhões de almas e vidas que o diabo está enganando com o divórcio. São milhões e milhões e milhões de almas e vidas que Satanás está enganando através do divórcio. Quantos que casou e divorciou? Quantos que já casou 2, 3, 4 vezes? Estão tudo contaminados, estão tudo comprometidos, estão tudo enganados para não poder da palavra. Aquele que não ouviu a palavra, aquele que recebe a palavra, aquele que aceita a palavra de Deus, Deus liberta, Deus transforma, Deus resgata das prisões do diabo, das prisões de Satanás. Porque o divórcio é uma prisão, onde o diabo aprisiona as almas. Milhões e milhões de almas estão presas por este pecado abominável, por este pecado miserável do divórcio. As almas estão presas, as almas estão amarradas, as almas estão algemadas, as almas estão aprisionadas por Satanás, pelo diabo e os demônios, mas no poder da palavra, no poder do nome e no poder do sangue de Jesus. Essas prisões do diabo é quebrada, essas algemas de Satanás é quebrada, e Jesus resgata as almas, e Jesus salva as almas para o reino de Deus. A Bíblia diz, Mateus capítulo 5, versículo 31, disse o Senhor Jesus, também foi dito, qualquer que deixa sua mulher, que lhe dê carta de desquite, sem carta de divórcio. Mateus 5, versículo 32. Eu, porém, vos digo que qualquer
que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casa com a repudiada comete adultério. Presta atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, milhões e milhões e milhões de ouvintes. Quando o Senhor Jesus usou esta expressão, a não ser por causa de prostituição, é porque não tem acordo, não tem motivo para a separação matrimonial, não tem motivo e nem acordo para o divórcio. Em um casamento, por quê? Porque a pessoa casada não pode se prostituir. A pessoa casada não se prostitui. Não, não. Não existe prostituição em um casamento. Existe adultério. Porque a pessoa casada não se prostitui. Não, não. Se uma pessoa casada fizer relação fora do seu casamento, isso é adultério e não prostituição. Não existe prostituição em casamento. Não, não. Quando a mulher é infiel ao marido, ela não está prostituindo, ela está adulterando. Quando o homem é infiel à esposa, ele não está se prostituindo, ele está adulterando, é adultério. Por isso que Jesus falou desta maneira, a não ser por causa de prostituição, porque não tem acordo. Não tem acordo. Não existe prostituição em um casamento. Não, não. É adultério mesmo. Quando a mulher trai o marido, ela não está prostituindo, ela está adulterando. Quando o homem trai a mulher, ele não está prostituindo, ele está adulterando. Então não tem acordo. Aleluia. A Bíblia de Marcos 10, versículo 11, disse o Senhor Jesus. Ele respondeu: quem repudiar sua mulher e casar com outra, adultera contra aquela. Marcos 10, versículo 12, e se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, adultera. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, são milhões e milhões e milhões de almas e vidas que Satanás está enganando com o divórcio. A pessoa que se divorciou e casou de novo está com a salvação comprometida, porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Se não herda o reino de Deus, vai herdar o quê? Se não vai para o céu, vai para onde? O diabo está enganando os moradores da terra. Satanás está enganando os moradores do mundo com este pecado abominável do divórcio. São milhões e milhões de almas que casaram, divorciaram. O diabo está prendendo e enganando estas almas. Por isso Deus enviou seu Filho Jesus, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Creia na palavra de Deus, meu irmão. Creia na palavra de Deus, minha irmã. Aceite a obra de Deus na tua vida, minha irmã. Aceite a obra de Deus na tua vida, meu irmão. E tu verás a glória de Deus. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 19, e versículo 7, disse o Senhor Jesus:
Perguntaram-lhe, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Os fariseus e os judeus, os saduceus, os escribas, os líderes religiosos de Israel, eles fizeram uma pergunta para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus lhe respondeu na hora, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Jesus respondeu na hora. Mateus 19, versículo 8. Respondeu-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Foi Moisés que ordenou que os filhos de Israel se divorciassem por causa da dureza dos seus corações. Mas não foi Deus. Não. Jamais Deus ia abrir a porta para este pecado miserável e abominável. Não foi Deus, não. Não foi Deus que mandou o povo se divorciar, não. Quem mandou foi Moisés. E Moisés não é Deus. E Moisés não pode salvar ninguém. Então nós temos que obedecer a Deus. Então nós temos que obedecer a Bíblia. Então nós temos que obedecer a palavra de Deus. E não o homem. Temos que obedecer a palavra de Deus. Então o divórcio, quem autorizou foi Moisés. E não Deus. E não o Senhor. E não o Espírito Santo. Não. Mateus 19, versículo 9. Jesus disse: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casa com a repudiada também comete adultério. Quando se usou essa expressão, porque não tem acordo, não existe acordo, não existe prostituição em um casamento. Não existe prostituição no casamento, não. Uma pessoa casada não se prostitui, não. A pessoa casada, ela adultera quando ela é infiel. Quando a mulher, ela faz relação com outro homem, ela está adulterando e não prostituindo. Quando o homem faz relação com outra mulher, ele não está prostituindo, ele está adulterando. Então não existe acordo para o divórcio, não existe acordo para a separação matrimonial. O que tem que fazer, pastor, é perdão, é perdoar um ao outro, é se humilhar um para o outro. Aleluia. Os conselhos do apóstolo Paulo e do Senhor Jesus é que o marido não deixe a mulher e a mulher não deixe o marido, mas que reconcilie um com o outro. A Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido,
Coríntios, capítulo 7, versículo 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, porque reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Irmãos queridos, irmãos amados, esses são os conselhos do homem de Deus. Esses são os conselhos de Jesus. Por quê? Porque Deus, ele ama a alma do homem. Porque Deus, ele ama a alma da mulher. Porque Deus não quer que o homem se perca. Porque Deus não quer que a mulher se perca, mas que sejam salvos. Se porventura haver separação em um casamento, a mulher não pode mais ter contato com outro homem, não. E nem o homem ter contato com outra mulher, não. Se porventura tiverem contato, relações, vão viver em adultério, vão estar com a sua salvação comprometida, porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. É por isso que o diabo, Satanás, faz as pessoas se divorciarem, que é para viver em pecado, para estar com a vida comprometida perante Deus e a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, disse Paulo: a mulher casada está ligada pela lei, enquanto o seu marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contando que seja do Senhor. Então preste atenção, que a mulher casada, ela está ligada ao seu marido pela lei, está sujeito ao seu marido pela lei, enquanto ele viver. Enquanto ele tiver vida. Se o marido dela estiver vivo, e ela passar a ter relação com outro homem, ela é uma mulher adúltera. Ela está em adultério. Não tem para onde correr. Está em adultério. Está com a vida comprometida. O diabo está enganando. Da mesma maneira o homem. O homem casado, ele não pode ter contato com outra mulher, não. Porque se ele tiver contato com outra mulher, ele é um homem adúltero, está em adultério e está com a vida comprometida. E não tem bababá, não tem conversa. A Bíblia é a palavra de Deus. O diabo tenta esconder as verdades da palavra de Deus. Satanás, ele tenta esconder as verdades da palavra de Deus. Pastor, você tem que pregar o amor. É isso mesmo. Para que amor mais perfeito do que esse? Para que amor mais perfeito do que o amor de Deus? Que está falando contigo para salvar a tua alma, que o diabo está te enganando com esse divórcio, com esse adultério, com essa fornicação, com essa prostituição, com este jogo, com este vício, com esta maquiagem, com esta vaidade, com esta pintura. O diabo está te enganando, minha irmã. Você está enganada. Você está equivocada. Você está cega. Você está perdida. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa aceitar a verdade.
Você precisa se arrepender e se converter para salvar a tua alma, para salvar a tua vida. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz em João, capítulo 4, e versículo 14. Diz o Senhor Jesus: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Beberás a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. João 4, versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise aqui tirá-la. João 4, versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e venha cá. João 4, versículo 17. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tem razão em dizer que não tens marido. João 4, versículo 18. Pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. João 4, versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aleluia. A mulher samaritana, ela foi mulher de 6 maridos. A mulher samaritana era uma mulher adúltera.